deste mais um dia de vida. E podemos dizer, Senhor, que também neste dia o Senhor providenciou para cada um de nós tudo aquilo que nós precisávamos, o alimento sobre nossa mesa, a roupa que aquece o nosso corpo no frio, adorna o nosso corpo. Tu providenciaste o teto que nos abriga. Senhor, tudo aquilo de que precisávamos, o Senhor disponibilizou para cada um de nós, para os nossos filhos, genros, noras, netos. Muito obrigado por tudo nesse dia, Senhor. Quizá tenhamos vivido esse dia de tal forma que o Senhor tenha sido glorificado nos nossos pensamentos, em nossas palavras e atitudes, o teu nome tenha sido honrado através do trabalho das nossas mãos. Agora nós vamos estudar uma porção da tua palavra inspirada, que o mesmo Espírito que a inspirou ilumine a nossa mente, faça como o agricultor faz com a terra, retira tudo que possa impedir a semeadura e essa semente de germinar, e essa semente caindo possa produzir muitos frutos em nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, muito obrigado por esses irmãos que estão aqui para pacientemente nos ver e nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto sobre o qual nós vamos nos debruçar hoje é um texto maravilhoso, é extraordinário, é um relato que Lucas faz, o primeiro relato lucano ele faz... Oi, Paulinho. Ele faz vários relatos, dando assim como que um relatório sobre a igreja primitiva, sobre os primórdios do cristianismo e sua expansão, neste livro de Atos dos Apóstolos, né? Que é o único livro histórico do Novo Testamento, que é uma ponte entre os evangelhos, as biografias de Jesus e as cartas de Paulo, João, Pedro, Judas, e assim por diante, até o último livro da Bíblia, que é o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, que é de João, né? E nesse trecho nós vamos ver o primeiro relatório que Lucas dá da igreja, e foi primoroso o relatório que ele deu, né? Vamos ver então Atos 2, 42, 47. A minha versão é a versão atualizada. A maioria dos que estão aqui nessa sala conhece o texto de Sobejo, né? É um texto bastante conhecido, bastante comentado. Eu acredito que não vou acrescentar coisas novas aqui, apesar de que cada vez que eu reflito, como já disse em outra oportunidade no livro de Atos dos Apóstolos, passo pelo mesmo caminho, eu vejo outras paisagens, né? Eu vejo outras lições. Interessante isso, né? Cada vez que eu compro um livro, comentários sobre Atos, por exemplo, ou cada vez que eu ouço um sermão, estudo bíblico sobre o livro de Atos, eu fico embasbacado e me pergunto às vezes como é que eu deixei isso passar quando eu li o texto, né? Coisas tão maravilhosas, né? A palavra de Deus é assim, um baú de tesouros inesgotáveis. Então esse é o texto conhecido demais de todos vocês. Como eu disse, é o primeiro relatório que Lucas faz da igreja primitiva, igreja em Jerusalém. Vamos lá então. Falando da igreja, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor Jesus, né? Dia a dia, os que iam sendo salvos. Primeira observação a título de introdução que eu quero fazer desse texto é que é interessante, ele está contido dentro do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que é dividido, basicamente, a minha divisão é essa, em 3 partes. Primeira parte,
que vai do verso 1 ao verso 13, que é exatamente a narrativa lucana do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa é a primeira parte. E é maravilhoso ver que quando Lucas narra o derramamento do Espírito Santo, ele diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Né? Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Né? Então, essa é a primeira parte do capítulo 3, onde está inserida esse relatório, que é do capítulo 2, bem colocado. Capítulo 2, onde está inserido esse relatório que Lucas faz da igreja primitiva, né? O primeiro relatório. Ele dá vários, quase 10, no livro de Atos dos Apóstolos. Né? E é interessante que ele, já no capítulo 2, ele começa citando o derramamento do Espírito Santo e dizendo que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. A segunda parte é o sermão de Pedro, que é provocado porque alguns dos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes, né, ouviram aquele som todo e foram ver o que estava se passando, e alguns até zombando acusavam os crentes de estarem embriagados. Então Pedro toma a palavra, apoiado pelos outros 11 apóstolos, e prega o seu primeiro sermão. O primeiro sermão de um total, se não me engano, de 4 sermões que Pedro, 4 ou 5, não podemos esquecer do sermão que ele prega na casa de Cornélio, o centurião. Né? Ele prega vários sermões no livro de Atos dos Apóstolos, sermões que até às vezes brinco, dizendo que se Pedro pregasse esses sermões no seminário de hoje, homileticamente falando, ele, teologicamente falando, tiraria a nota 10, mas homileticamente falando, talvez ele não tirasse lá uma boa nota, não. Né? Porque Pedro, é interessante como Deus preserva a característica do pregador, né? Eu vejo isso quando eu vejo Jaziel pregar, por exemplo, é um estilo. Né? Quando eu vejo Jeremias pregar, é um estilo. Quando eu vejo Fafá pregar, é outro estilo. Quando eu vejo Hernandes pregar, outro estilo. Quando eu vejo Augusto pregar, outro estilo. E como eu conheço essas pessoas de quem eu estou falando, e tenho até um relativo conhecimento dessas pessoas que eu citei, eu vejo que eles não fazem tipo no púlpito. Eles são no púlpito o que são na vida mesmo. Né? Pregando. Então, é interessante que Pedro, quando pregou o primeiro sermão, ele foi aquele cara colérico, sanguíneo, que bateu forte na sua audiência, no seu primeiro sermão. O resultado disso foi que o sermão estava tão cheio do Espírito Santo, o sermão foi tão impactante, que no final, os que estavam ouvindo Pedro disseram, e agora? Então, o que nós vamos fazer? Né? Como diria lá o filminho do Chapolin, agora, quem poderá nos ajudar, socorrer? Né? Então, Pedro diz, arrependam-se, sejam batizados no nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo, essa é a promessa para vocês, para os seus filhos, e assim por diante. Né? O texto diz, nesse capítulo 2, que houve um acréscimo na igreja que tinha 120 pessoas até aí, falando arredondadamente, né? Um acréscimo de 3.000 almas. Eu já disse isso na outra exposição. Isso é recorrente quando alguém comenta esse texto das Escrituras, dizendo que um sermão de Pedro rendeu 3.000 conversões. E hoje, às vezes, 3.000 conversões rendem 3.000 sermões rendem uma conversão. Né? Não sei, não é bem assim, não. Eu já tive experiência de pregar em lugar e ver, por exemplo, uma vez 60 pessoas sendo convertidas. Igreja Batista de Petrópolis, e eu nem era pastor, eu nem era pregador, eu era um pobre de um coitado que cantava com o Paulão. Eu preguei João 14:6. Né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, um sermão simples. Mas quando eu fiz o apelo, a igreja estava assim, era uma sexta-feira à noite. 60 pessoas vieram à frente. Deram sinal de conversão, não sei quantas daquelas continuam na fé cristã. Né? Então, mas aqui você vê, um sermão, 3.000 conversões, qual a diferença? Um homem cheio do Espírito Santo. Né? Esse é o primeiro destaque que eu quero fazer. Essa porção do capítulo 2 está inserida no relato no qual o Espírito Santo é derramado e enche a todos. Enche a todos.
Meus amados irmãos, se vocês forem ver João 20, 19, se não me engano, depois que Maria Madalena foi ao túmulo, vocês vão ver lá que os discípulos estavam num lugar trancados, com as portas trancadas, morrendo de medo dos judeus. João 20, 19. Agora aqui, e Pedro estava lá, agora aqui nós temos o quê? Nós temos um cara que, sob acusação de que os crentes estavam embriagados, se levanta ladeado pelos 11, porque o texto diz, né, que Pedro vai falar, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, aquele estilão dele, duro, né? Que o cara que puxou a espada e deu na orelha do camarada, deu na cabeça, o cara que acho que passou, pegou a orelha, né? Né? Então, esse camarada prega o evangelho de uma forma tão dura, tão concisa, mas corajosa, ousada, intrépida, né, que rende aproximadamente a conversão de 3.000 pessoas. Qual a diferença? A diferença é que agora nós temos um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo. Agora eu aplico isso ao texto. Vamos ao texto. Nós também temos aqui uma igreja cheia do Espírito Santo. A leitura desse texto deixa evidente essa verdade, que era uma igreja que vivia um momento de plenitude do Espírito Santo. Era uma igreja onde havia genuínas conversões, crentes de verdade, genuínos. Porque senão, vamos ao texto. Olha o que diz o texto. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em outra palavra, nos ensinos dos apóstolos. Jesus havia dito para eles, olha, indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Jesus diz isso lá em Mateus, registro de Mateus, Levi, o publicano, capítulo 28. Né? Então, ensinar era uma incumbência que Cristo deu aos seus discípulos também. E lembre-se que nesse mesmo João 20, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, capacitando-os ao ensino. Que se vocês forem para João 16, vocês vão ver que ele diz assim, eu vou, mas o Pai enviará um outro Paráclitos, e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos tenho dito. Né? Então nós temos aqui, meus amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo que persevera no ensino dos apóstolos. Não era o que cada um pensava, o que cada um imaginava, o que dava na telha de cada um. Havia um prumo, havia um norte fanal, como diz um hino que a gente canta, né? Havia um horizonte. Eles tinham o apoio e ensino e perseveravam nesse ensino dos apóstolos. Outra coisa, veja essa igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que perseverava na comunhão, na koinonia. Perseverava. E Lucas vai falar dessa comunhão também no versículo 46. Veja só. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração, singeleza de coração. Portanto, era uma igreja cheia do Espírito Santo, onde o nível de koinonia era denso, era palpável, era sentido. Eu costumo dizer nas igrejas onde eu pastoreio, nos meus discursos, sermões que eu faço nesse texto, que há determinadas igrejas que quando você entra, quando eu vou pregar numa igreja, Fafá, eu gosto de chegar no mínimo 30 minutos antes. Sabe por quê, Fafá? Porque eu gosto de ver como as pessoas chegam e se cumprimentam. Eu gosto de tomar aguinha, né? Eu gosto de ver isso. É uma estratégia minha, né? Há igrejas que a gente chega, não sei se o Fafá, os pregadores que estão aqui já viveram essa experiência, que a gente chega numa igreja, você sente o clima pesado. Parece que os demônios voam rasantes. A igreja, quando você chega, que você vê, por exemplo, a igreja do Parque São Domingos, pastoreada pelo Gildásio, ali em Osasco.
Eu me lembro de várias, né? Essa é uma delas que eu posso dizer para vocês. Eu fui falar lá para os casais, para as famílias, no mês de maio de um ano aí, a pedido do Gildásio. Eu cheguei lá, eles estavam na cozinha, todos se envolvidos, fazendo cachorro-quente e tudo. Aí foram para o templo, aí montando som, arreitando isso. Eu vi toda aquela agitação, a forma como as pessoas se... Eu me senti entre irmãos que eu nunca tinha visto. É muito glorioso isso. É maravilhoso isso. Acho que o Fafá sabe disso quando ele vinha na igreja, nos bons idos da igreja presbiteriana em Vila Buenos Aires. Nos bons idos. Porque, como toda igreja, também lá teve os seus maus idos. Naquele tempo, a gente não via a hora de chegar às 19 horas de domingo para o culto, para ouvir o coral cantar, para ouvir o sermão do pastor, que já, o Berzeneck, um homem coitadinho, com problema de mal de Parkinson, né? Depois saiu ele, veio o Altamiro Vieira de Almeida, que ficou vários anos. Então, a gente chegava lá, certo? Quantas vezes o Fafá foi lá pregar, eu cantava, né? Às vezes nos cultos, e o Fafá pregava. Era uma delícia, gente, porque a gente sentiu o prazer, né, de estar na igreja. Eu me lembro nos tempos idos de Jovens da Verdade, que foi um período de avivamento nesse país. Foi, sim. Eu sinto isso no meu coração e eu testemunho a esse respeito. Que havia igrejas que acabavam o culto, a minha igreja, Igreja Evangélica Congregacional do Parque Cruzeiro do Sul, que acabava o culto, Fafá, a gente ia para o salão social e tinha outro, cantoria, a gente ficava cantando até os diáconos começarem a apagar a luz. A mesma coisa eu fiquei sabendo que acontecia na igreja do Oscar Chaves, que é o vô do meu genro, lá a igreja presbiteriana de Santo André, a primeira. Que quando terminava o culto, eles iam lá para o salão social do antigo templo, que agora o templo é novo, e ficavam cantando aquelas músicas de Jovens da Verdade. Não vou ficar sozinho. Um tempo de avivamento, era gostoso. Então, era uma igreja, era um tempo em que uma igreja cheia do Espírito Santo, avivada, tem prazer na comunhão. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Tanto pelo lado positivo da coinonia, quanto pelo lado negativo, quando não há comunhão, quando a igreja está vivendo um momento de trincamento das relações. Como é triste isso. Como foi triste, deixa eu dizer isso com muito amor pelos meus irmãos de lá, inclusive para um que partiu recentemente, o presbítero Azor Ferreira, quando aconteceu os impasses lá envolvendo a pessoa de um pastor de nome internacional. Como foi triste eu participar de tudo aquilo, ver uma igreja trincando. Como o diabo é sujo, gente. Como o diabo é sujo. Nós precisamos orar muito mesmo para não nos deixarmos cair nas armadilhas dele. Essa igreja aqui, cheia do Espírito Santo, era uma igreja que perseverava na doutrina. Havia doutrina, havia ensino. A coisa não era levada no vai da valsa, né? Não havia excesso de emocionalismo, havia emoção, mas havia razão, havia um equilíbrio, havia comunhão. Que mais? O texto diz que eles estavam juntos no partir do pão. A maioria dos comentaristas quase que concordam que esse partir do pão aqui é a prática da ceia do Senhor, né? Então, eles ainda falam, Lucas fala do partir do pão no versículo 46 de novo, partir um pão de casa em casa. Mas nesse versículo de 46, provavelmente seja como aquela festa do amor da igreja de Corinto, né? Um momento no qual as famílias se visitavam e faziam refeições nas casas. Aqui nesse partir do pão, a forma como é colocada no grego, segundo o próprio comentarista, quem é que faz o comentário de Atos dos Apóstolos? Agora eu não me lembro se é o Kistemacher, não lembro. Ele diz que provavelmente, ou é o Hendricks, provavelmente é a celebração da ceia. Então, eles celebravam a ceia sempre. Aqui na nossa igreja, nós estamos decidindo, provavelmente, celebrar a ceia todos os domingos, porque é o sacramento e faz parte do culto. Entendeu? Com essa questão da pandemia aí, o que é que nós assumimos? Domingo mesmo, eu disse na igreja, irmãos, eu vou ministrar ceia hoje, estou voltando, voltei no domingo passado, ministro a ceia hoje, vou ministrar domingo que vem, provavelmente vou conversar com o conselho para a gente sempre ministrar ceia todo domingo. Né? Faz parte do culto, é sacramento. Nós não podemos banalizar. Temos que saber com responsabilidade o que é participar da mesa da igreja de Cristo, onde Cristo preside.
né? Então, aqui partir do pão, quer dizer, rememorando a morte e a ressurreição, mantendo vivo na memória deles o fato de que Cristo morreu. Que dor! Jesus, antevendo a dor que eles iam sentir, disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai. Eu sou o noivo, vou preparar a câmara nupcial. Quando eu voltar como noivo, vou buscar vocês, para que onde estiver, vocês estejam comigo. Porque eu sou noivo e vocês são a noiva, vocês fazem parte da noiva. Coisa linda, não é? Então, lembrar da morte e da ressurreição e de que Jesus vai voltar. Bem, ultimamente, meus irmãos, a gente tem visto tanta gente querida morrer, não é verdade? Tanta gente querida sofrer, que eu até escrevi no Facebook esses dias, quanto mais eu vivo na terra, mais eu anseio pelo novo céu e pela nova terra. Eu tenho assim um sentimento como teve Paulo, né? Que amava essa vida, mas dizia: eu contemplo o que está por vir, né? Então eles partiam o pão, era uma igreja cheia do Espírito Santo que praticava o sacramento, a ceia, na rememoração da morte e ressurreição e da volta de Jesus, a esperança da volta do Cordeiro de Deus. E no final, orações. Veja que aí está orações, né? Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que esse é um tema recorrente, né? Quando os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi assunto aos céus, eles foram para o lugar onde oravam. Onde é que estavam os crentes quando o Espírito Santo foi derramado? Em oração, né? Como é que estava Paulo na rua direita quando Deus disse para Ananias, disse para ele: vai lá, porque tem um cara chamado Paulo e ele está o quê fazendo lá? Orando, né? Meus amados irmãos, é verdade, alguém já disse, eu não sei quem foi que disse isso, mas disse com grande propriedade: você quer medir a espiritualidade de uma igreja, convide-a para orar. Convide-a para se ajoelhar e falar com Deus. A igreja gosta muito de música, eu amo música. Fui criado por um pai músico, convivi com gente muito boa de música, né? Então eu amo música, né? Mas as pessoas gostam do louvorzão. Se você chamar para fazer oração, você vai ouvir uma cartilha enorme e infindável de desculpas. As pessoas não gostam de falar tanto com Deus quanto de cantar sobre Deus, com uma melodia arranjadinha, com um arranjo vocal arranjadinho, que é prazeroso para o ouvido, mas, gente, sabe, com os joelhos no chão. Eu nunca me esqueço de uma frase que o Fafá disse, não sei nem se é dele, mas ele disse isso, eu nunca me esqueço. Diz que a igreja é um exército que marcha de joelhos, né? E é verdade. Essa igreja cheia do Espírito Santo não via mais Jesus, não tocava o lado de Jesus, nem via mais as marcas dos punhos de Jesus feridos, mas sabia que ele estava vivo. E a maior prova que sabiam que ele estava vivo é que oravam a ele. E através dele, era uma igreja que orava. Agora, veja só, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, aí, qual é o resultado? O resultado, de certa forma, está aí. Em cada alma havia temor de Deus. Você pega esse tema, também é recorrente no livro dos Salmos. O homem que teme ao Senhor. Que não é um temor covarde, é um temor reverente, de alguém como que entra num tribunal de um juiz e não chama o cara, ô fulano de tal, ele chama o cara, nem de o cara lá de cima, como a Xuxa fez, né? Ele diz: senhor meritíssimo. É o temor de alguém que entra na corte do rei do universo e se ajoelha diante dele, sabendo diante de quem ele está. É esse temor que fez o publicano lá, que não tinha coragem nem de erguer os olhos, e dizia: "Sê propício a mim, pecador". Sabe, meus irmãos, esse tipo de igreja cheia do Espírito Santo, que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na celebração do sacramento, que participa das orações, é uma igreja onde as pessoas buscam e encontram a maior bênção desta vida aqui, que é a santidade. Esse eu tenho dois alvos na vida cristã, basicamente: ser cheio do Espírito Santo e ser santificado. Eu preciso de cura no meu físico? Preciso. Preciso de cura na minha cabeça? Eu preciso, mas elas virão de uma ou de outra forma, se for a vontade de Deus. Agora, na santificação, eu participo, eu desejo essa santificação. Porque eu posso ficar doente, mas se eu sou santo, eu enfrento a doença. E assim por diante.
Nós precisamos buscar aquilo que disse Paulo aos Efésios, enchei-vos. Lá no verbo está no perfeito, e continuem se enchendo do Espírito Santo. É tarefa para o resto da vida de vocês. Essa igreja cheia do Espírito Santo era cheia de gente que tinha o temor de Deus. Coisa linda. E veja só, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, não era todo mundo que fazia. Feito por intermédio dos apóstolos, né? Às vezes a gente chega na igreja, a gente quer ver cura, a gente quer ver prodígios, a gente quer ver sinais, mas não vai ver se continuar vivendo uma vida irresponsável do ponto de vista da doutrina, das escrituras, do ponto de vista da comunhão, do ponto de vista da participação nos sacramentos, do ponto de vista de uma vida individual e comunitária de oração, de uma vida santificada. Você, sabe, eu sempre ensinei meus filhos, vocês estão vendo esse pão aqui? Isso aqui é milagre. Isso aqui é milagre. Agora mesmo acabei de tomar um cafezinho, tem um casal na minha igreja que pelo menos uma vez por semana manda entregar um bolo aqui. Hoje me mandou entregar um bolo muito gostoso, é o Aladim Melões, né? Esposo da Eunice. A Eunice é irmã do Josias Cardoso. Sabe? Josias Cardoso. Então, a Eunice é a minha ovelhinha aqui. O marido dela, o Aladim, muito chegado a mim, ele toda semana ele liga, mas, pastor Maurão, estou mandando um bolo. Até ele deu bronca agora, o motoqueiro me falou, que ele falou assim, ele entregou primeiro o bolo na casa do Aladim, depois veio entregar aqui. Ele falou, você aprende a respeitar a hierarquia. Primeiro é na casa do meu pastor, depois aqui. E aí eu sentei com a Ângela para tomar um cafezinho aqui, o bolinho, né, com ela. E aí eu falei, vamos orar, filha? Ela, vamos. Aí nós oramos, dissemos, pai, obrigado. Porque esse é um milagre maravilhoso. O pão de cada dia. Eu tenho 66 anos, por mais que tenha sido difícil financeiramente a minha vida em muitos momentos, nunca me faltou o pão que alimenta, que sustenta o corpo. Nunca. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Então, a gente pede sinais e prodígios acontece para quem crê. Eu sempre digo, para quem crê em milagres, não precisa haver milagres para crer. Eu creio que de certa forma, posso ser considerado um milagre, passar pelo que eu passei, apesar de que teve gente que passou pior do que eu, né? Mas foi um milagre Deus me tirar daquele hospital. Aleluia! Foi um milagre. Então, meus irmãos, havia prodígios e sinais eram feitos. Né? Que mais? Eu acho lindo que aquele chama, a primeira vez que aparece na Bíblia, é os crentes, né? Todos os que creram, ou seja, todos os crentes, né, estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui tem duas coisas interessantes: estar junto e ter tudo em comum. Eu costumo dizer aqui, estar junto não é ter tudo em comum. Se você pegar o metrô às 7 horas da manhã, você vai ver que está todo mundo junto, né? Eu não sei aí na Bahia, né? Mas aqui em São Paulo, não sei em Florianópolis, mas aqui, 7 horas da manhã, se você parar no lugar onde para a porta do metrô, você pode parar ali, que se você quiser ou não quiser, você vai entrar no metrô. Você vai entrar no trem. Vão botar você para dentro. Né? Assim de gente, todo mundo junto, ali, grudadinho. Mas não estão todos, não tem tudo em comum. Essa gente aqui tinha tudo em comum. E veja como ele descreve esse tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, aí os comunistas vêm, pegam esse texto de forma... Deixa eu me controlar aqui para não dar uma de Pedro, né? Vou chamar de irresponsável, né? De forma irresponsável, diz que a igreja era comunista. Só que eles se esquecem que aqui eles davam da propriedade que era deles. O Estado não obrigava, eles faziam isso de bom alvitre, de vontade própria. Tanto é que no caso de Ananias e Safira, Pedro disse, era de vocês não precisavam vender. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Era só ficar com a propriedade de vocês. Ninguém. Né? Então, Ananias e Safira é o tipo do casal que tem gente que aparece da igreja para fazer, tem gente que faz para aparecer. O tipo do casal que quis fazer para aparecer. E mentiu. E olha, né? Eu costumo dizer que tem gente que pede todos os milagres de Atos dos Apóstolos, mas esse... Ninguém quer esse agir de Deus. Como dizem aí os neopentecostais, alguns ramos pentecostais, o mover de Deus. Né? Entrar com essa providência. A pessoa, se Deus fosse matar os mentirosos na igreja, como matou Ananias e Safira,
vocês não estariam me vendo aqui, não. Você responde por você. Tá? Mas eu não estaria aqui. Já tinha, sido sepultado há muito tempo. Tá? Mas era deles, eles não precisavam vender. Continuaria a propriedade deles. E ninguém os obrigaria a se desfazer do que era deles. Então, eles vendiam o que tinham, né, a mais, né, como Jesus disse para aquele jovem rico, né? Vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me. Mas o coração dele estava nas riquezas. O contrário de Zaqueu, que disse, se eu roubei de alguém, defraudei alguém, resto 4 vezes mais. Vou vender o que eu tenho e dar metade para os pobres. Não é? Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos desprendimento, ato solidário, preocupação com o outro, não só consigo mesmo, de tal forma que não havia necessitado entre eles. Não havia quem passasse necessidade entre eles, porque todos tinham o mínimo suficiente para sobreviverem. Né? Então, eles distribuíam o produto entre todos à medida. Veja o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, olha que lindo isso aqui tem a ver com os dias de hoje, diariamente. Eu gosto do que da igreja cristã do Brasil faz. Vocês vão se escandalizar comigo aqui. Você sabe como a igreja cristã do Brasil faz? Você sabe, né, Fafá? Todo dia eles se reúnem numa igreja de uma determinada região. Todo dia tem culto. Sabia disso? Todo dia eles têm culto. Então, o dia é na igreja tal lá do Parque Cruzeiro do Sul, né, onde a minha sogra morava, né, onde minha cunhada mora. Aí outro dia, esse mesmo grupo vai para uma outra igreja, na segunda numa igreja, na terça na outra, de tal forma que todos os dias eles se reúnem com a banda, com a orquestra deles, né, e dizem estar lá prestando culto, né? Igreja super bem construída e super iluminada, né? Sobre as expensas deles mesmos, né? Então, essa igreja aqui, diariamente, se reunia, provavelmente no pórtico de Salomão, num dos átrios ali do pátio, dos pátios do templo, né? Se reuniam para quê? Para louvar, adorar a Deus, praticar a coinonia, a comunhão, né? Diariamente. E diz o texto é tão contundente, perseveravam unânimes. A impressão que dá é que não tinha gente, só não ia quem não podia ir mesmo, estava doente, possibilidade. Mas quem podia ia, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Coisa linda, meus irmãos. Coisa linda. Meus amados irmãos, uma vez o reverendo e antigo presbítero Amilcar disse que todas as igrejas que ele viu se tornarem igrejas fortes e saudáveis começaram nas casas. Eu não sei se há um dado estatístico sobre isso, mas começaram nas casas. Né? Começam nas casas. Né? Você vê, Lídia, a igreja de Filipos deve ter começado ou na casa dela ou na casa do carcereiro. Não é verdade? É possível. É interessante quando Paulo vai embora, sair de Filipos, Lídia o constrange, entra na minha casa. Eles ficaram lá. Para onde o carcereiro levou o Paulo? Para sua casa. Você leva um preso para sua casa, limpa as feridas, cura? Não. Parece que esse ir na casa, nós fomos nos envolvendo tanto com o secularismo, com o consumismo, com a correria do cotidiano, que a gente... Eu às vezes, de vez em quando, eu vou ali nos Jovens da Verdade, eu morro de vontade de poder ir de novo lá visitar o Jaciel, ou visitar a minha cunhada, visitar. É gostoso visitar e ser visitado. É maravilhoso. Bem, hoje a gente sabe quanto isso faz falta, né, meus irmãos? Quanto isso está fazendo falta, né? A comunhão na igreja, a comunhão na casa do outro, né? Minha esposa, ela é um exemplo maravilhoso em muitos aspectos para a minha vida, né? Eu aprendo muito com a minha esposa. Ela é uma mulher muito crente, saibam disso, sabe? Mulher de oração crente, muito crente. Então, a minha esposa tem umas coisas lindas. Sempre quando a gente vai visitar alguém, ela leva. Quando tem criança, uns bombonzinhos, uma florzinha, né, é um mimo que ela leva. Né? Ela leva.
e vai, e se é na casa a gente vai na hora do café, vamos passar na padaria, comprar uns pãezinhos quentinhos aqui na Jafé, Avenida Henrique Iroles, vende um pãozinho, olha aqui, compra um bolinho lá, passa e senta lá. O Roberto Navarro fazia isso aqui na igreja, quando era pastor, né? Vamos lá, é gostoso isso. Irmãos, não é gostoso sentar, né? Tem um casal aqui na igreja que ele é enólogo, ele trabalha com vinhos, né? Então, às vezes, ele convidava 3, 4 casais para ir na casa dele, porque havia lançamentos de vinhos chilenos, e ele fazia lá, gente, umas brusquetas, fazia umas coisas, é um chileno chamado Felipe Valdívia, cara muito legal. Ele tem até um livro, Desmistificando o Vinho, né? A gente chegava lá e chegava umas 3 horas da tarde, ele preparava lá a mesa com aquelas coisinhas para comer e ia falando sobre o vinho. Fafá, esse vinho aqui é um Malbec. E dava um pouquinho, né? A gente tinha que ficar com bastante água do lado e vinho, porque você tem que tomar uma proporção de 4 vezes a água do vinho que você bebe, né? Para você não ter um problema. Depois a gente esperava passar as 3, 4 horas para poder pegar o carro e voltar embora, voltar para casa. Mas era uma delícia, eu levava meu violão, a gente ficava até meia-noite tocando e cantando e adorando a Deus e falando da vida cristã, gente. E os filhos todos em volta. Maravilhoso, maravilhoso. E aqui diz que partia o pão de casa em casa, e com alegria e singeleza, sinceridade de coração. Qual é o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo? Meus irmãos, eu digo que aqui nós temos o avivamento do Israel espiritual. Temos o avivamento do verdadeiro Israel, porque a igreja é Israel neotestamentário. É composta de filhos de Abraão circuncidados do coração. Aqui está o verdadeiro Israel, a verdadeira igreja. Foi prefigurada no Antigo Testamento. Tudo aquilo lá era símbolo para isso aqui. O que nós temos aqui? Um avivamento. E, meus irmãos, quando acontece o avivamento, acontece 2 coisas. Júbilo, alegria, conversões, algumas verdadeiras, outras falsas, mas conversões, e acontece a perseguição. Eu me lembro como o JV, como nós fomos perseguidos, porque levei violão para dentro da igreja. Vocês sabem disso. Antigamente não entrava, na igreja foi proibido piano num tempo passado. Só que eles permitiam a harpa, e se esquece que a harpa é o precursor do cravo, que é o precursor do piano, né? Depois foi permitido o órgão, que era chamado órgão de fole, que é o órgão litúrgico, aquele que a mulher pisa. Você sabe quem é organista na igreja só de olhar para a batata da perna da mulher. Porque cada culto era 4, 5 hinos, ela pedalava aqueles 4, 5 hinos com as estrofes e o coro, ela andava 3 quilômetros por hino, pedalando para injetar ar naqueles condutos lá, bimemol, dó, né? Eu me lembro quando eu entrei com violão na igreja. Foi um horror. O pai do presbítero Newton Salles, seu Joaquim Salles, pai do Newton Salles, de saudosa memória, meu regente de coral, homem que eu amei, até sepultei, né? Sogro do Vavá, né? Porque o Vavá, o Valdinei, era casado com a Marisa, né? Esse presbítero Joaquim, que era um excelente violonista, quando ele viu a primeira vez o violão na igreja, quase que ele levantou no meio do culto e foi embora. E a perseguição contra os jovens na igreja, porque estavam lá na frente cantando, é claro que a gente falava besteira pra caramba, vamos admitir, a gente também era ousado, a gente às vezes faltava até com respeito com os mais idosos. Hoje eu compreendo muita coisa disso, e eu aconselho os jovens, vamos com calma, que, como diz o ditado católico, andor é de barro, calma com o santo que andor é de barro. Né? Mas quanta perseguição a gente não sofreu no avivamento, dentro da igreja. Agora, vamos falar fora da igreja? Eu me lembro que uma vez eu estava na Praça de Mococa tocando com conjunto e cantando, e começou a voar tomate, ovo, podre em cima da gente. Eu não sei se quantos aqui viveram essa experiência. Eu vivi. Eu fui cantar na rádio de Mococa, ZYR25, Rádio Clube de Mococa. Eu acabei de cantar, quando eu saí lá fora, tinha uma multidão para me apedrejar, gente. O padre tinha convocado a população para me apedrejar.
Vocês viveram isso? Acho que viveram, né? Vocês devem ter passado por isso, com certeza. Né? Então, quando a igreja vive o avivamento, há conversões em massa, alegria, júbilo, prazer de estar junto, prodígios e sinais, mas também há perseguição. Dentro da igreja, para os mais crentes, os crentes nota 10, né? Às vezes até por culpa da gente, como foi no caso muitas vezes, né? Mas às vezes uma falta de compreensão do que está acontecendo. Existe perseguição fora da igreja. Fora da igreja. Quando a igreja se manifesta contra as trevas elas não se calam. Mas a igreja caminha firme, como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero finalizar, então, dizendo o seguinte aqui para vocês. Esse é o texto que eu li, tentei explicar. Eu sei que tem gente que pode adicionar muita coisa aqui, como foi feito na última vez, será muito bem-vinda a qualquer adição. Aqui temos uma excelente prescrição para o crescimento de uma igreja. Eu já li vários livros sobre crescimento de igreja. Rick Warren, Peter Wagner. Fui em um congresso. Fiquei numa palestra só do Peter Wagner, quando ele falou que viu um cara crescer a perna lá. Aí eu não aguentei aquilo, que foi lá na igreja do Nazareno, em Campinas, e voltei para minha casa. Né? E eu já li vários livros. Eu só vi pragmatismo. Você sabe o que é o pragmatismo? Eu sei que você sabe, mas talvez seja bom rememorar. Pragmatismo é a filosofia que ensina que o que importa são os fins e não os meios. Então, para encher uma igreja hoje, a gente vê gente falando coisa tipo, vamos atualizar a Bíblia, usam inteligência vernacular, faz uma maquiagem com o vernáculo teológico para apoiar a sua teologia. Né? Aprova aborto, admite LGBT, tudo, né? Para ter a igreja cheia de gente. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aqui algumas famílias da minha igreja que estão vindo de uma igreja batista aqui em Mogi das Cruzes. E eu tive uma reunião via internet com eles recentemente para dizer para eles, olha, fiquem na igreja de vocês, mudem a igreja de vocês, não mudem de igreja. Agora, se vocês estiverem querendo voltar, vir para a Igreja Presbiteriana no Brasil, vocês vão ter que fazer a classe catecúmenos, estudar a nossa história e nossas doutrinas. Sinto muito. Vão ter que conhecer nossa história e nossas doutrinas. Porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O que a gente... Aqui em Mogi das Cruzes, eu conheço, talvez, a nossa igreja, as 3 igrejas presbiterianas que são firmes doutrinariamente falando, que perseveram na doutrina dos apóstolos da Escritura, que estão firmes e fincados no solo da Escritura. O restante pragmatizou. Então, prioriza a música. Na minha igreja eu tenho orquestra, gente. Eu canto, eu toco, tem muita gente boa de música na minha igreja. Mas não é a igreja não é a música que tem que trazer o crente para a igreja. Não é a emoção que tem que trazer o crente para a igreja. Não, não é. Tem que trazer o crente para a igreja o seu compromisso com Deus, com a palavra, com a comunhão, com tudo isso que a gente vê aqui. Um crente cheio do Espírito Santo nunca é um crente desigrejado. Quando o cara diz assim, eu sou a igreja, está caminhando para o mau caminho. Né? Quando ele diz assim, eu não preciso ir à igreja para ser crente, já está provando que precisa de conversão de fato, de verdade. Né? Ou é convertido e está muito mal informado. Né? Então, o que nós vemos aqui? Uma igreja que praticava, porque era cheia do Espírito Santo, a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e o resultado foi esse. Né? O que a gente tem aqui? Uma igreja cheia de ousadia, porque lá em João 20, 19, estavam todos 11 homens acovardados dentro de uma casa, com as portas fechadas. Aqui, Pedro levanta e prega, com ousadia. E veja ousadia, coragem e intrepidez. E olha que Jesus disse, eu vos farei lembrar tudo que vos tenho ensinado. Se você pegar o sermão de Pedro, você vai ver que ele usou Joel e usou Davi. Foi um sermão bem baseado na Bíblia. E houve conversões. Terceiro, não havia desigrejados em Jerusalém. Diariamente perseveravam unânimes na igreja. Né?
lá no pórtico de Salomão, né? E havia aí comunhão, como a gente vê prescrito em Salmo 133. Finalizo dizendo: eis o avivamento do Israel de Deus. Eis a prescrição para uma igreja crescer hoje. Você pode ler todos os livros aí de Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, o do Peter Wagner, que eu li, eu devo ter até na minha biblioteca aqui. Pode ler estratégias, até não pode ler muita coisa, mas, meus irmãos, nós temos aqui, no livro dos livros, a prescrição para a igreja crescer. Essa prescrição é muito difícil. Essa é a mais difícil de todas. As outras são muito fáceis. As outras fazem as igrejas serem cheias de gente vazia. Essa, não. Essa pode ser uma igreja pequena, acanhada numericamente, mas de gente cheia do Espírito Santo. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, eterno Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu, poder falar aos meus irmãos em Cristo aquilo que eu aprendi nesse texto que li. Quizá, Senhor, este teu servo possa aplicá-lo em sua vida mesmo. E que, Senhor, nesta hora o teu Espírito aplique nos corações dos meus irmãos queridos as verdades que eles precisam assimilar e praticar também. Transforma-nos por meio do teu Espírito Santo, aplicando em nossos corações tua santa e bendita palavra. Em nome de Cristo. Amém. Espero não ter sido cansativo para vocês.